Seu João Carlos, você autoriza eu exibir esse vídeo no meu site, ou em palestra, ou na internet? Autoriza? Autorizo, sim. Autoriza sim, né? João está aqui junto com sua esposa, né? Já tiveram aqui um pouco mais de um ano atrás. Isso. A gente ainda não está em tratamento, correto? A gente não iniciou nenhum tratamento ainda. E você chegou para mim com uma queixa muito intensa de dor, ou melhor, uma queixa de dor muito intensa. E eu anotei aqui a frase que você utilizou. Você disse assim, ó: eu tive uma dor que eu não pude nem andar, fui carregado para o hospital. Eu não quero mais ver não com essa dor. Não foi isso? Foi isso. Foi assim mesmo. Meu irmão me levou nos braços. Foi, né? Pegou de dentro de casa, botou dentro do carro. Chegou de dentro do carro, me botou no hospital, na emergência. De lá tomaram conta. Você é acordado ou desacordado? Eu chorando de dor. Chorando de dor. Chorando. E essa dor está com você já há quanto tempo? Desde 2003. Desde 2013, até 2016, então tem aí mais de uma década. E essa dor, ela é, pelo que você me disse, muito intensa. Você descreveu ela como uma dor seca, mas use suas palavras aí. Foi uma dor seca que quando eu não posso nem pisar no chão, que dói o corpo todo. E você disse que parecia algumas vezes uma serra, não Uma foi? serra aqui, serrando assim. Por lá dentro? A hora dá umas pontadas, depois fica serrando, parecendo uma serra serrando no osso. Certo. E você disse que ela não para nunca, não foi isso? Não. Diminui, agora parar não para não. Não para não. Diminui. O período que você fica sem dor, aliás, o único período foi quando a gente fez aquele teste com o relaxamento da musculatura. Foi aqui, botou aqui. Aí passei mais ou menos uns 3 meses, bom. Depois voltou tudo de novo. Exato. Né? O que leva a gente a pensar se realmente está correto esse diagnóstico que você teve até então de... Tem que botar você vai pegar aqui no vídeo. O que leva a gente a repensar esse diagnóstico que você teve de neuralgia do trigêmeo, porque você vinha sendo tratado para isso, correto? Foi isso. Vinha tomando quais medicações? Primeiro eu comecei a tomei até terramicina. Ele tomou vários analgésicos, na verdade. Se liga esse telefone. Aí eu tomei, primeiro começaram a me dar aquele ibuprofeno. Ibuprofeno, tomei ibuprofeno e aí melhorava um pouquinho e coisa, depois passou para aquele Trandilac. Aí Trandilac, aí as coisas se complicou, aí eu comecei a tomar... Sem contar que ele tirou todos os dentes, né? Tirei todos os dentes. Ah, sim, porque as dores foram... eu achava que eram os dentes, eu tirei todos os dentes e a dor continuou do mesmo jeito. Você aponta a área que você sente a dor. Aqui. Essa região aí. Aqui, essa dor, em cima da dor aqui. E também sentia ela como se fosse nos dentes? É, Eu senti aqui, eu achava que eram os dentes, que eu estava com os dentes todos completos. Aí eu cheguei e tirei os dentes tudo. E o próprio médico, né? Os médicos, eles indicavam que dizia que era os dentes. Aí depois passei para Tramal, Gabapentina e Carbamazepina. Aí agora esses remédios não estão mais fazendo efeito. Agora ela está pior, né? Porque são Agora crises mais fortes. O cuidado que não teve tratamento, ou não saber exatamente o que seria realmente. Então aí ele já não faz mais efeito o que ele toma, né? Porque agora ele já tomava os médicos quando passa que diz, não, é inflamação. Aí passa amoxicilina com clovulato, que é aquela de 850, e é das mais fortes, e já não faz mais efeito. E aí só pode tomar uma caixa, depois para um tempo, só que ele já estava levando direto, e os rins dele já tinham também. Aqui o meu rim está tudo doendo, a ponto de eu carregar ele de um lugar para outro já. Ele não ter condição mais de ir para lugar algum. Tem vezes que quando ataca mesmo, ela tem que me puxar, me levantar, igual um menino. Para tirar ele do lugar. E aí vai para a emergência, na emergência ele toma medicação na veia, é a morfina mesmo.
e já não está fazendo também mais O único efeito. período que ficou sem dor foi o período que a gente fez aquele procedimento ligado à Há um ano ATM. atrás, nós viemos fazer uma avaliação por uma indicação de um colega meu, que disse provavelmente isso seja, como ele é dentista, o pai dele, na verdade, que estudou contigo. Aí ele falou assim, olha, eu acho que pelo que meu pai me disse, pode ser um problema relacionado à ATM. Aí me deu o número para poder vir. Aí fizemos a avaliação e aqui foi feito um teste, né, para ver se realmente passava essa dor por algum tempo, alguns testes, para ver do que seria. A gente testou a musculatura, testou coisas. Fiz vários testes aqui e teve essa parte que foi o que ele usou e que a gente ficou um período em casa sem essas medicações. Sossegado. Né? Sossegado praticamente, assim, uns 3 meses que a gente não teve problemas assim com essa dor intensa. Entendeu? Depois dos 3 meses voltou tudo. Aí a gente foi usando foi o período que nós fizemos as ressonâncias, fomos descobrindo as coisas do que era, né? E aí foi que ele veio, continuou a medicação de carbamazepina de 200, gabapentina de 300 e o tramal de 100. Só que hoje já não faz mais. Toma de vez esse compromisso. Toma tudo de vez. Aí agora não está mais fazendo efeito. Só que nesse período, também no ouvido dele, houve uma infecção, né? Ela, de muitas dores, quando a gente descobriu, ela estava saindo secreção, o ouvido dele, do lado da dor. E aí, nós fomos ao otorrino, ele fez todo o tratamento de drenagem para tirar tudo. Ficou muito infeccionado mesmo, foram 2 vezes que nós tivemos que vir. E aí ele foi feita uma reavaliação e ele disse que não tinha problema nenhum mais de nada. Fizemos novos exames clínicos. Isso já é recente? Foi, isso tem pouco tempo, não tem tanto tempo. Foi esses exames que nós te mostramos. E aí ele disse não, então vai vir voltar aqui novamente, quando já tiver desinflamado. Depois voltando, e aí ele, a semana passada, ele disse, quinta-feira passada, ele falou, não tem problema nenhum para me cuidar aqui de nada. Fez umas avaliações lá. E aí fomos ao médico de neurologista. Neurologista. Que ela na clínica da dor também. Ele faz algumas terapias e tal, indicado por alguns amigos também. E lá ele fez alguns toques no lugar e foi fazendo algumas perguntas. Ele falou que também não tinha nada de ser crônico a ponto dele tratar a dor de trigêmeo para tratar lá. Aí indicou que seria um tratamento de ATM com alguém que fosse bom, pela quantidade de tempo, e indicou a clínica mesmo. No caso. Né? Okay. E outra coisa, o médico da emergência da Prado Forte que me atende, ele falou, olha, senhor João, procure seu médico, porque o que nós já está por aqui, nós não pode mais fazer nada pelo senhor. Porque já te tentaram todos os remédios. Já tentaram porque lá eles têm Profenide, né, que é via oral, Tramal. Quando ataca mesmo, tem crises que ele dá, que não tem remédio. Foi a semana passada, na sexta-feira, o médico disse assim, olha, seja o que Deus quiser, vá para casa. Porque não tem nada mais que eu tenha aqui de dor mesmo, para usar de dor. Eu já lidei no limite de morfina, eu já coloquei Profenide, eu já usei Tramal, eu já usei outras coisas que eu nem lembro o nome mais. E que ele foi só dando, porque ele falou assim, eu não tenho mais condição. Ele ficou algum tempo lá, tá tudo bem, doutor, anemizou mais. Mas assim, com mais ou menos uns 40 minutos, nós chegamos em casa e ele passou a noite toda, era 4h24, o horário que ele foi relaxar de novo para dormir. E não é dormir, é aquele cochilo que ele tira, mas com dor. Pegando com a dor. Né? Porque a gente também tem uma medicação que o médico deu pra gente usar, para ele ver se ele consegue relaxar para dormir. Mas não tem nada. Agora há pouco veio para poder fazer ali do outro lado a tomografia. Estava bastante dor, não foi isso? Muita dor. Muita dor. Muita dor. E aí a gente teve que vir agora mesmo. Esse outro teste que nós fizemos amenizou. Amenizou. Está doendo menos agora. Agora está doendo. Lembrando que a gente fez apenas um teste voltado a
procedimentos ligados à ATM, especificamente. Agora, curiosamente, tem alguns elementos que realmente faz com que pensemos em alguns momentos que tem algum componente neuropático, né, chamada alteração da condução nervosa. Tem hora que tem algumas situações onde ele refere uma dormência, né, embora você tenha explicado que situação era aquela. Tem horas que você se dá uma pontada, tipo um choque, não é isso? Dá um choque. Enfim, tem alguns componentes neuropáticos realmente. Então o que acontece? Considerando todos os testes, todas as provas funcionais e todos os exames que fizemos, realmente o que a gente vê é que tem um caminho a seguir do ponto de vista da ATM, mas pode ser que tenhamos alguma limitação do ponto de vista dessa parte neuropática. Espero que seja a mínima possível, mas tem alguns componentes que não são da ATM. Isso é algo que eu preciso sempre ficar muito claro, porque é onde vai chegando no limite do que eu posso realmente fazer. Mas a julgar pela resposta que você tem, quando a gente cria uma situação de um pouco mais de conforto para a sua articulação, pode ser que realmente a gente consiga caminhar por aí. Mas tem que ter em mente que tem certa limitação aí da porque também tem aquela questão da ressonância que eu me preocupo com relação à bactéria, né? Que pela ressonância que nós fizemos há um ano atrás, tinha uma lesãozinha. Né? Tinha uma lesão, e aí essa lesão, se é uma bactéria pelo tempo que foi, muita coisa já andou. Exato, né? mas a tomografia que a gente olhou, que a gente fez agora, eu olhei e não parece ter progredido muito não. Então... Porque a questão da dor intensa, eu acho que sim. Exato, mas é provável que se for, a infecção está nos tecidos ao redor, não necessariamente na articulação. O outro ponto que eu sou mais daí é o fato de quando ele tomar antibiótico, como já tomou algumas vezes por outras razões, essa dor amenizava. Porque agora até docil, né? Ele passou também um docil para tomar e... Ok. Era isso, era só para as pessoas verem a complexidade que é uma situação dessa. Mas é uma dor, doutor, que eu nunca vi na vida, viu? Dá vontade de chorar porque sou menino. Eu vi quando você chegou aí, até a gente fazer agora já estou tranquilo. O procedimento. Na verdade ele tá bom, né? Porque ele anda com as mãos... Eu vi quando você chegou, eu tava com uma toalha. Sempre com a toalha enrolada em volta do rosto. Sempre com a toalha. Porque tinha uma queixa aí que com o vento, como é a queixa? Eu não posso pegar vento de ventilador nem de ar-condicionado. Ele tá, na verdade, é como ele tá, ó. Todo... Tá vendo? Isso aqui, ele, a partir de 6 horas da tarde, a gente não pode ficar com janelas abertas. O vento frio na pele desencadeia a dor com frequência. Ele chegou o rosto no vento, pronto. A gente não pode andar na praia, a gente mora na beira da praia. Essa é uma queixa que é bem típica da parte neurológica. O vento bate na região e desencadeia. Tanto que ele só pode levantar, ele levanta, mesmo com o sol muito quente. Lá em casa é a partir de 11 horas. Quanto não tiver... Deu 5 horas da tarde, fechando tudo, ventilador nem pensar. E o ar nunca mais. Pra ele não. Na hora que passei ali pela recepção, ele tava com a toalha enrolada. Tem que ficar. Né, quase com e os olhos precisa ver o edredom, que ele tem que ficar enrolado. Enrola, todo coberto, que é de cabeça lá embaixo. Tem que ser com o edredom muito quente. Porque se bater, às vezes não pode sair. Entendeu? Ar-condicionado no carro, tem que todo mundo mais focado. Pois é, então o ponto-chave aqui da questão toda é que essa parte dos sintomas não são sintomas de ATM. Eles não são sintomas, esses sim são sintomas relacionados à parte neurológica. Então isso aí é o que vai definir o limite do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Por isso todo esse cuidado da gente chegar e descobrir exatamente até que ponto é ATM e até que ponto não é. Ao meu ver, a gente tem uma situação comprovada da ATM, com lesão estrutural, com lesão no disco, lesão na estrutura do próprio côndilo, que a gente confirmou por ressonância magnética, que a gente confirma por exame físico, ao apalpar, ao testar, mas não é o único componente. Então tem algo mais e a ATM funciona como um gatilho. A situação de dano e de inflamação da ATM funciona como um gatilho, irrita o tronco cerebral fica extremamente, o que a gente chama de sensibilizado e o outro componente que é neuropático que está presente se manifesta com muita frequência. Então, o mais provável a nível de tratamento é que, entrando pelo tratamento da ATM, se esse quadro se mantém dessa forma, com essas características que vem tendo, o mais provável é que a gente tenha aí uma situação onde a gente tire um dos gatilhos dessa dor
que ele sente constantemente, que é o ATM. A ATM vai passar a funcionar corretamente, a gente vai, no mínimo, vivenciar o que vivenciou no período que a gente fez aquele outro teste com a ATM também. Né? Mas não quer dizer que deixe de sentir 100% do tempo essa dor, porque eventualmente o componente que é neuropático, que é neurológico, por alguma razão pode voltar a se manifestar e pode sentir. Se a ATM estiver bem controlada, talvez a gente consiga, pelo que a gente viu, pelo que a gente pode experimentar e provar durante esse período que a gente está investigando, é que a ATM representa muito aí no caso. Sem a irritação da ATM, sem a influência da ATM, o quadro se mantém mais estável. Mas não quer dizer que com a ATM tratada não possa eventualmente sentir um sintoma desse. O que a gente espera é que... Será que pelo tempo, talvez, que ele não curou? Um problema crônico, uma irritação com mais de 12 anos, né, o sistema nervoso central ele já fica com uma série de alterações especificamente relacionadas à manutenção da dor. Ela deixa de ser uma dor... É como se criasse uma autodefesa, né? Tudo que vem... Bem por aí, é como se fosse uma dor mantida pelo próprio organismo, por um mecanismo alterado. Então, a gente vai poder interferir em todas as informações que são periféricas, que quer dizer que todas que estão ao redor agravando o quadro, mas vai ter um limite de onde a gente vai poder chegar. E isso tem que ficar claro, porque não vai ter assim, digamos... Eu não consigo ver uma situação milagrosa, a gente soluciona a TM e soluciona a dor por vida. Então, vai ficar alguma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Isso é o mais provável do que eu pude observar, do que eu pude analisar no caso. Agora, a julgar pelo que aconteceu, por tudo que a gente experimentou até agora da situação clínica, o que me parece é que pelo menos você vai poder tomar as rédeas aí da sua vida, né? Porque me parece que do ano passado para cá, até fisicamente realmente me parece um pouco mais debilitado, e sua esposa disse ele já não trabalha há 2 anos, na verdade, né? Ele já não trabalha, porque ele não tem condição de trabalhar, ele é motorista, carregar de peso, não tem condição de uma pessoa fazer esforço. E principalmente a medicação que ele toma, né? É muito forte, fica muito tonto. E a cada vez que ele vai tomando, fazendo uso disso, ele está ficando mais debilitado e sentindo dores. A concentração para dirigir... Não tem como ele trabalhar já há 2 anos. Carro pesado, caçamba, trocado. Não tem como ele trabalhar. Ok, e ainda tem um filhinho ou uma filha? Tem um filho. Um filho. Então que idade agora? 3 anos. 3 anos. E aí, para dar conta do molecote, então, que ele tá... Se a mulher no trabalho, estava passando fome mesmo. Eu não posso fazer nada. Porque ele é autônomo, na verdade, né? E ele trabalha com caçamba, carregando peso. Só que há 2 anos atrás ele não tem condição de fazer. Eu chegaria lá de Camaçari para aqui, para as obras aqui em Salvador. Nesses tempos, só Jesus tem... E antes ainda tentava, né? Fazer uma diária hoje, eu tá com 15 dias. Hoje ele não tem condição, porque o horário dele, se ele levantar para atender alguém lá em casa, ele passa 3 dias, 4 dias que ele não pode. Uma casa que não tem laje, ele não pode ir. Na casa do pai dele a gente não pode passar Réveillon, não pode ir ano. Na casa da minha mãe ele não pode ir, porque são lugares... É por causa do vento frieza. Entendi. Essa é a parte neuropática da coisa. A parte que basicamente eu não posso fazer muito. Enfim, era isso. Eu agradeço muito o depoimento, porque é o tipo da situação que eu vivo com frequência aqui, infelizmente, né, porque isso implica também o sofrimento, mas no sentido de que infelizmente, o que eu quero dizer, no sentido de que as pessoas que estão fora desse contexto, né, eu como profissional que lido com dor, vivencio isso, você como paciente vivencia isso, mas as pessoas que estão fora não acreditam. E tem aquela questão, né, porque ele dá aquela crise tão intensa, mas de repente ele já alivia um pouco, sabe? Mas não fica sem dor. Mas não fica sem dor, sabe? Mas tem época que é muito difícil, principalmente à noite. Para comer, ela tem que bater no liquidificador e botar na colher na boca. Fico com medo de bulir movimentar.
Ok. Chora. Até pra falar é às vezes difícil, né? Não é. A semana passada ele estava se comunicando por código lá em casa, que meu filho disse assim, eu não quero ficar em casa com meu pai, me leve pro seu trabalho, não quero ficar em De casa. 3 anos. É. Ele não quer ficar com ele não, porque ele não dá pra brincar, ele não dá pra falar, ele não, sabe? Meu pai não dá pra levantar da cama, mãe. Ele faz isso. Aí partiu aí o... Porque ele é elétrico, né? Então, ele tenta conversar com ele, aí não quero conversar com meu pai, eu quero ir pra sua escola, eu quero ir com a senhora. Ok, então eu agradeço porque realmente é importante a gente... Eu agradeço eu, doutor, o senhor tentar me tirar dessa situação, né? Essa é uma situação diferente, né, de depoimento. Normalmente a gente grava depoimento no final do tratamento, né? Então o paciente já melhorou, já tem essa... a vida, de certa forma, já mais recomposta, né? É mais estabilizada. E agora está gravando no início do desafio, né? Que é um desafio para mim, é um desafio para vocês. Né? E eu fico tenso também quando começo o tratamento, porque eu sei a responsabilidade que é. Né? A expectativa, o investimento. Mas ele tá melhor, que ele já tá tentando sorrir. Eu não. Foi depois que a gente fez ali o... fazer a barba, tem dificuldade. Não dá. Foi depois que a gente fez ali o Não dá pra sorrir. procedimento. Ok, é isso. Muito obrigado. Tá, obrigado, senhor.